Fala galera da Seasons, tudo bom com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o Samuel, da Igreja Mãe de Fortaleza. Nós estamos aqui para o nosso primeiro podcast e dessa vez com um convidado muito especial, Pastor Fala, Gabriel. meu querido, satisfação total estar aqui. E aí, meu povo, abençoado do Senhor. Estamos aqui, muita honra, muita felicidade. E vamos pra cima. Amém. Para quem não sabe, eu conheço o Pastor Gabriel já tem vários anos, meio que a gente entrou na igreja junto e é muito gratificante ser amigo e discípulo dele também, né? Até porque ele é pastor da igreja, então eu acabo estando debaixo da liderança dele. E eu sou meio suspeito para falar dele, né? Então eu queria que tu se apresentasse um pouco para a galera, né, que não te conhece, ou te conhece assim mais longe, só do púlpito, enfim. Se apresenta aí para a galera. Quanto tempo tá na igreja? Bom, eu tô na igreja, assim, aconteceu tudo muito rápido, né? Questão do ministério. Eu tô na igreja há 5 anos, entrei desde 2020. Sou pastor hoje. Trabalho também, sou advogado. Trabalho na Defensoria Pública. Lidero hoje o núcleo do José Walter, o núcleo da nossa igreja lá do José Walter. Passei um bom tempo servindo na sede, fui ordenado ao Ministério de Evangelista. Fui para o núcleo do Modubim, passei um tempo servindo lá como líder do núcleo, né? E aí atualmente fui direcionado para o núcleo do José Valdo. Então aqui em Fortaleza, nossa igreja aqui de Fortaleza, eu já passei pelos 3 núcleos, né? Pelos 2 núcleos e pela sede. E atualmente estou lá há quase um ano. Como o Samuel falou, hoje eu pastorei a igreja, que ele é um dos discípulos também lá, né? Tá congregando. E basicamente é assim, é isso, né? Pastor, trabalho, moro aqui em Fortaleza, nasci aqui, nasci e criado aqui em Fortaleza. E é isso. Amém, glória a Deus. Mas para quem hoje te vê, né, liderando a igreja, muito jovem, quantos anos? 26. 26 Às anos. vezes eu, às vezes eu esqueço minha idade. É, né, pra não denunciar, né? Não, às vezes eu falo 27, 28, não, 26. 26. Amém, amém. Para quem não sabe, né, o pastor Gabriel hoje lidera uma igreja, é solteiro, tem todos uns desafios, né? E algo que a galera vê hoje é você pregando com muita autoridade, tendo vários discípulos, já liderou rede de jovens também, já pastoreou um outro núcleo da nossa cidade aqui, que é o núcleo Mundo Bim da nossa igreja, também já esteve na sede. E as pessoas veem hoje você como pastor e não conseguem ver não conhecem, na verdade, a sua infância, como é que foi essa trajetória, como foi um berço cristão, foi uma educação cristã, quais foram as referências que você teve dentro de casa, como é que foi todo esse processo? Porque ver hoje o Isso. pastor Gabriel com 26 anos liderando uma igreja solteiro, digamos que é fácil, mas ver a trajetória toda é um pouco complicado. Como é que foi todo esse Eu nasci processo? numa família muçulmana, né? Minha mãe é Raji. Brincadeira. Eu ri não. Na verdade, assim, poucas pessoas da igreja, poucas pessoas que me conheceram, né? Assim, dentro da igreja, sabem, sabem a minha história mesmo, sabem, me conheceram no mundo, né? Acho que alguns amigos que estavam na igreja na época que eu me converti, já saíram, já acabaram indo para outros lugares e realmente não tem muitas pessoas hoje no nosso ciclo assim, do ministério que conhecem a O face background, né? exato de uma pessoa que hoje sabe, as pessoas me olham assim, pastor e tal, respeito, chama de senhor, mas não conhece o contexto, não conhece a história. E aí, indo lá para trás, né, voltando assim mesmo, desde o início, eu nasci num lar cristão, minha mãe cristã, né? E aí, meu pai não era tão, tão envolvido assim na igreja, mas sempre me deu uma excelente educação. Eu costumo falar que meu pai ele tinha princípios cristãos De e moralidade? moralidade, postura, conduta, sempre me deu exemplos assim, perfeitos em tudo, até melhores do que determinados cristãos. Então eu tive uma base moral muito bem estabelecida pelo meu pai e uma base cristã da minha mãe. Então eu lembro de várias situações de entrar no quarto de madrugada e minha mãe estar lá orando, chorando, falando em línguas. Eu lembro pequenininho ali, ela pedia para eu estudar o capítulo da Bíblia. Ela falava assim: você só vai descer, que a gente morava no condomínio, ela falava, só vai descer para jogar futebol. Isso eu 6, 7 anos, primeiras lembranças assim que eu tenho, né? Se você ler esse capítulo aqui da Bíblia e me explicar. Aí eu com raiva, acho que eu ia ler um negócio ali chato, já era uma condição, né? Você já começou a ser crente, já era uma condição. Tá bom, vou ler lá Elia, João e tá, mãe, é isso, é isso, é isso. Pronto, agora pode descer e vai brincar. Então, nesse contexto, nesse cenário, vivi num ambiente de igreja, era levado, entre aspas, assim, à força, né? Obrigado. Mas, Mas ia para uma igreja, como criança, claro, tive congregado. ali toda a base, todo o conhecimento, tive muitas fitas, aquelas fitas de videocassete, não sei se vocês lembram aí, geração 2000 aí, não sei se vocês lembram, mas tinha videocassete, que era uma... O pessoal aí que não sabe o que é videocassete, era uma fita meio retangular assim que você colocava dentro do negócio que abria assim uma boquinha, tipo um DVD, a versão mais antiga do DVD, e aí você
assistia lá o vídeo, né? Então tinha do Rei Davi, Pregações tinha as também. pregações, falava tudo ali. Então eu tive desde criança esse contato com o Evangelho. Fui apresentado numa igreja cristã também, né? E é isso. Assim, creio que a minha infância, até ali os meus 12 anos, quando você vai se tornando adolescente, né? Tive muita influência e muita base cristã, por conta principalmente da minha mãe, e pelas igrejas que a gente frequentava e tudo mais. Mas até ali eu nunca. Mas vamos lá, uma coisa que eu queria trazer. Dentro disso, você tinha um relacionamento com Deus ou era o Deus da sua mãe, digamos assim? Porque muitas pessoas têm isso, né? São criados em lares cristãos, estão ali com educação cristã e tal, mas às vezes é mais o Deus da mãe do que o Deus que se relaciona com o próprio filho, entende? Como é que foi pra ti? Tu tinha um relacionamento com Deus ou era mais algo que a tua mãe colocava? A gente tá falando aqui de 12 anos, né? Até os 12. Quando você é criança, você não tem muita noção da sua vida e do que você quer. Então a responsabilidade é total dos pais para te instruírem. E a minha mãe foi muito sábia em determinados pontos, em outros talvez nem tanto. Meu pai também, como todo pai e mãe, Sim. erram e acertam. Mas eu, particularmente, não tive experiências de querer ir, de ter algo. Assim, tem muitas pessoas que têm, não, com 3 anos eu aceitei a vida de Jesus, com 5 anos eu fui batizado em Jesus. Eu não tive nada sobrenatural na minha vida, na minha infância. A minha infância era, como eu tô te falando, algumas coisas pontuais, alguns filmes que eu assisti, as primeiras memórias, indo pra igreja e tudo mais. Sabia o que era o evangelho, mas nunca tive sonho de congregar, de Muito menos me de envolver no pastorear a igreja. ministério. Nada, até os 12, 13 anos, quando você vai começar a formar a sua identidade de fato ali como ser humano, era como experiência normal. Jogava futebol, gostava de brincar, de televisão. E a base cristã ali que minha família me deu foi muito superficial. Não tive nenhuma experiência ou algo fora do comum do que uma criança normalmente iria viver. Mas aí a história começa a mudar quando você se torna ali adolescente, né? Então 12, 13, 14, o homem já vai se tornando ali, já vem as amizades, as boas e más influências, e as coisas vão começando a mudar. Eu acredito que aí sim você começa a precisar de uma direção mais clara. E se os teus pais nessa fase eles não são mais firmes, mais rígidos, e às vezes não te colocam ali, não, meu filho, o melhor para a sua vida é isso daqui. Então faça isso daqui, você não vai para outro lugar. Se os pais às vezes não tomam esse tipo de postura, São mais principalmente liberais. se você, não, meu filho que tem 12, 13, 14 anos está crescendo, quer ir para um tal lugar, tal amigo, vai experimentar isso ou aquilo. Se você afrouxa um pouco, meu amigo, o adolescente ele não sabe o que faz, ele vai fazer besteira. Ele é inconstante, ele tem dúvida, ele E eu, como líder de adolescentes, tô provando disso. Já sabe, né? Com a prática. Então a minha adolescência foi muito isso. Meus pais, eles me deixaram muito solto e eu fui ali pegando influências, coisas de um e de outro que não deveria fazer. E começa um lado obscuro, assim, né? Da história. Aí, se tu quiser, a gente pode caminhar para esse lado, falar algo a respeito disso. E pronto, como que foi pra ti isso, né? Porque a gente vê muitas pessoas dentro da igreja que, que olham pro pastor Gabriel e não imaginam boa parte das coisas que ele viveu no mundo. E não que isso seja algo para ficar tocando ou acusando, mas na verdade eu acho que isso é um motivo da glória de Deus para entender a transformação que o Senhor fez na tua vida. E isso serve de exemplo até para as pessoas, eu tenho uma visão, né, pelo menos disso, de que isso serve de testemunho para as pessoas que às vezes se afastaram do Senhor, ou que vão escutar esse podcast, ou vão escutar de alguma forma isso, e pensam, será que eu sou muito sujo para voltar para Deus? Será que é o momento? Será que eu preciso... Como é que funciona isso? Porque eu acho interessante passar para a galera que está escutando algumas experiências que tu viveu, logicamente, precisa dissecar tudo, mas onde é que tu frequentava os lugares, o que que tu já fez, que tu acha que serve de testemunho para as pessoas, para elas pensarem, se ele conseguiu sair disso, se o Senhor fez isso na vida dele, ele também pode fazer na minha. Eu acho que isso é interessante compartilhar com o pessoal. Mas, assim, quando você olha para a história de Jesus, ele com 12 anos, essa é a idade que eu estou te falando aqui dessa transição, ele já nos dá um indicativo do que um cristão de fato precisa estar fazendo. E é engraçado que a história de Jesus, ele tinha o desejo. Ele com 12 anos, ele meio que foge um pouco do padrão. Sim. E ele estava ali ensinando. Ele estava, não sei se ensinando, mas instruindo, conversando, envolvido com as coisas do alto, do templo, né? E a Bíblia diz que ele crescia em graça, estatura, conhecimento. Então, nesse momento, eu creio que é o ideal para um adolescente buscar e querer é isso. E o interessante é porque eu vejo que você tem, já eu entro na resposta da pergunta, que eu vou fazer só um contraponto. Você tem opções, você tem oportunidades, as situações elas aparecem na tua frente. Na minha vida,
mesmo no início ali da adolescência, 13, 14, 15, eu tive experiências de ir para retiros de igrejas, porque minha mãe, ela insistia, não, você vai para a igreja lá e você vai ter experiências. Então, antes mesmo de falar as experiências que eu tive no mundo, eu preciso deixar claro que, assim como Jesus, ele com 12 anos, ele tinha o desejo e o interesse de crescer em graça, estatura e conhecimento, ali perto do templo, os adolescentes, eles têm sim a opção de buscar isso. E eu tive essa opção. Eu tive experiências de encontro com Deus, não pessoais, mas eu ver pessoas sendo arrebatadas pela glória do Senhor. Cara, que é isso, meu Deus? O cara tremendo ali, tinha visão, voltava. Retiro de carnaval, que minha mãe me obrigava a ir. Pastores que chegavam perto de mim e queriam, meu filho, vamos para a igreja, vamos lá, eu quero te levar. Minha mãe tentou me apresentar várias pessoas. Eu tive muitas oportunidades de ver, de viver isso. Mas quando você olha para o mundo, nessa fase, é osso você poder competir também, né? Porque você tá ali. Vou para a igreja, ou eu vou para uma festa, ou eu vou curtir algo diferente. Então, assim, basicamente no lugar onde eu morava, no contexto onde eu morava, era um condomínio que tinha muita gente, muitas pessoas. A gente morava do lado de era divisória, assim, tinha uma favela do lado, vendia muita droga, muita coisa errada. O condomínio era gigante, tinha muitas pessoas, muitos blocos, muitas famílias, de histórias variadas, mais variadas possíveis. Tinha traficante, tinha professor, tinha policial, tinha todo mundo. E daí você vê muitos filhos, né? Muitas crianças naquela época ali, 2006, 2007, 2008, 2010, ainda não tinha muita rede social. Então, meu amigo ali, a minha adolescência, início da juventude, foi no meio da rua, foi brincando com o pessoal, foi vendo o que é que os amigos faziam. E aí começa. Então, o que é que eu vejo, né? No início, cara, é aquele negócio ali. Vem cá. Vamos conhecer uma meninazinha aqui, vamos experimentar esse tipo de coisa, vamos para tal lugar. Coisas que estão acessíveis demais. Hoje eu vejo que o pecado ele é muito acessível e os pais têm que ter esse cuidado. Porque é muito simples, é muito fácil você com 12, 13 anos você começar a ter acesso a um pecado, a questão sexual, que é um negócio assim que, meu Deus do céu, com 12, 13 anos já é normal, já é comum. Uso de drogas, festas. Então, eu tive acesso a tudo isso muito cedo, exatamente por viver essa realidade ali de pessoas ao meu redor. Então, o que é que a Bíblia fala? Vamos para a palavra de novo. As más conversações corrompem os bons costumes. Exato. Então, mesmo que eu tivesse uma base boa na minha infância, no meu início da adolescência, eu sabia o que era correto. Deus me mostrava oportunidades de retiro de encontro, mas quando eu olhava para o outro lado, as más conversações do ambiente, de um amigo fumando uma maconha, de um amigo indo para uma festa, de uma menina que queria ter alguma coisa, você, puxava, né? Exato, e você ia. E aí mas tem uma dúvida, é uma coisa que eu acho que é interessante saber. Em nenhum momento o Espírito Santo te incomodou nesses lugares, mesmo não estando com Deus, assim, não tendo uma relação tão próxima, nunca te incomodou, não pareceu estranho quando tu fazia algumas coisas? Com certeza, incomoda e ele te trava às vezes. Eu lembro que no começo, assim, pra você dar o primeiro... Tô contando aqui bem devagar. Sim. Quando você dá o primeiro passo, quando você aceita o primeiro gole, quando você fuma, dá o primeiro trago, quando você vai ficar com a primeira pessoa, quando você vai cometer a primeira mentira, é muito difícil você dar esse primeiro passo. É como se o Senhor ele fosse de fato te travando. Não, pera, não vou. E você ainda é muito novo, 14, 15, 16, você tem temor do Senhor, né? Ainda tem um temor, ainda tem um... Assim, poxa, será que dá pra ir, será que não dá? Mas quando você bota o pé, vamos pra palavra, um abismo chama outro abismo. Então, eu aconselho assim, o pessoal que tá ouvindo, cara, eu nunca fui do mundo, eu sou adolescente, eu sou jovem, eu nunca tive experiência. Meu amigo, não vá, não dê o primeiro passo, não tome o primeiro gole, não vá pra primeira festa, não tenha o primeiro ato, não comece um namoro fora da vontade do Senhor. Não faça isso, porque isso vai te prejudicar e você vai, sim, só se sujar cada vez mais. E aí começa a minha história de sujeira, por assim dizer, dessa forma. Isso é muito interessante, porque é algo que eu sempre falo para os adolescentes lá da igreja, é que se eu tivesse a oportunidade de ser crente na idade que eles têm acesso, digamos assim, para aquelas pessoas que estão indo para a rede de adolescentes, para um culto ali, cara, seria tão melhor, eu teria uma base tão melhor em Deus e tão melhor de vida do que a que eu tenho hoje, porque eu me converti com 18, 19 anos. Converteu com 21, foi 21, 20? 22. Com 22 anos. Imagina se a gente tivesse desde os 15 anos, 16 anos de idade, nessa adolescência fase que as pessoas estão decidindo o que querem da vida. Imagina a bagagem, tipo, todo o embasamento bíblico, toda a base cristã mesmo que a gente poderia ter construído. Isso que tu falou me traz muito isso à memória, de se eu tivesse a oportunidade de ter aceitado Jesus muito antes, se eu tivesse conhecido antes, seria outra vida, entende? Teria se sujado bem menos, né? Com certeza. Teria se sujado bem menos. Então, assim, como eu tava falando, você começa a ir para esse mundo que é muito atrativo e você tem as primeiras experiências. E o que mais me pegava era precisar mentir.
Eu lembro da primeira vez que minha mãe descobriu que eu tava usando droga, que eu tava fumando maconha. A primeira experiência que eu usei, assim, fiquei, assim, tudo muito novo, e aquele negócio, o que é isso, meu Deus? Aquela sensação. Porque o pecado, ele é atrativo, ele é bom. Eu não vou chegar aqui e falar, gente, não peque, é ruim. Cara, o pecado é bom. É bom você ficar alombrado, é bom você ter um ato sexual, é bom você errar, é você fazer as coisas. É bom, o pecado, ele é agradável. O que é que Salomão fala? Vamos para a palavra. A Bíblia é o guia da nossa vida. Salomão fala assim, meu filho, o pecado, a mulher adulta, os lábios dela têm gosto de mel. Mel é bom. Sou como agradável. É agradável. Os lábios dela têm um sabor de mel, mas quando ele desce, ele é amargo e os pés delas caminham para a sepultura. Ou seja, olha que loucura. O pecado, ele é algo prazeroso, mas de prazer em prazer tu tá cavando tua cova. É loucura isso. Então você começa ali como um adolescente, o teu cérebro não tá nem preparado para esse tipo de experiência e você tá atacando ali uma descarga de hormônio, de prazer, de dopamina. E aí, tem vários estudos que falam sobre isso. Poxa, nessa idade você não pode estar tendo experiências assim porque o teu cérebro está em construção. Vira disfuncional, as pessoas se tornam completamente... Causam dependências totais. E aí como eu estava falando assim, eu comecei a experimentar isso. E aí eu lembro da primeira conversa que eu tive com os meus pais, assim, quando eles descobriram que eu estava fumando. Tinha fumado maconha. Eu lembro assim claramente. Minha mãe, ela, na mesa, assim, que nem a gente está aqui agora, tava eu, meu pai e minha mãe. A minha mãe, ela, meu filho, o que é isso? As pessoas estão falando que você está fazendo isso. Eu não acredito que você está fazendo isso. Porque, assim, para uma mãe cristã que sabe que é correto ver o filho ali com 15 anos, 16 anos esperando droga, meu filho vai virar um traficante. E aí eu falei, não, mãe, eu fumei mesmo, tô fumando e tal. E aí, assumi isso, né? A parte difícil também de você chegar cara a cara com seus pais ali, conversar. Como eu te disse, uma coisa que me pegava muito era a mentira, de ter que mentir isso. Então eu falei, não, tô... E minha mãe desabou, chorando assim na minha frente, meu filho, você faz isso e tal. E aperta o coração assim, né? Sendo que eu costumo falar mesmo, o adolescente, ele é meio doido da cabeça. Tipo, ele tá prejudicando a pessoa que mais ama na vida dele, mas ele tá nem aí, ele quer o prazer. Eu quero fazer uma coisa. Eu quero fazer o que é errado, eu quero ir pra festa, eu quero curtir, eu quero dinheiro fácil, mas tua mãe tá chorando. Entende? E aí, nesse dia, meu pai me chamou no quarto, conversou comigo, meu filho, não faça isso, tudo mais, não é correto. E aí eu dei aquela segurada, mas ainda passa um tempinho, mas voltava. Aí saía escondido, ia pra festa, aquelas coisas normais de um adolescente do mundo. E você vai se sujando, um abismo vai chamando o outro. E aí eu digo que entra a fase que, de fato, eu estava, acho que, totalmente envolto ali na lama. Porque até aí, as coisas fluíam, entre aspas, bem. Tinha entrado na faculdade, tinha conseguido entrar na faculdade de Direito, né? Consegui o ProUni, até aí Deus abençoa. Eu costumo falar isso, Deus não está preso à igreja ou a uma área especial da sua vida. Eu mesmo usando droga, eu mesmo em festas, o Senhor ainda falava comigo, eu ainda me sentia travado para determinadas coisas. Deus ainda me trazia revelações, eu ainda ouvia pessoas próximas a mim falando que eu ainda ia ser usado. Tinha ali aquele sentimento de, poxa, eu sei que eu não estou fazendo o que é correto. Mas, enfim, chega um determinado momento, muito por influências também, por amizades, que eu comecei a ir por um lado mais pesado da coisa. Então eu comecei a frequentar as raves, comecei a usar droga sintética e comecei a me envolver numa cultura pagã. Ou seja, não era mais só festas, bebidas, curtição, faculdade, aquela coisa ali normalzinha assim, né? Mas você começa a ir para uma cultura pecaminosa. Eu até acho que eu já comentei contigo. E quando você pega as festas pagãs, antigamente, no Antigo Testamento, o povo ele fazia festas de adoração para outros deuses que envolviam sacrifícios, envolviam muita questão financeira, envolvia prostituição, envolvia danças, eram festas separadas da cidade, muito parecido com o que a gente tem hoje nas raves. É uma cultura diabólica. Então você vai para uma festa rave dessa, você é isolado da sociedade, é aquele transe que fica na tua cabeça, você está sob o efeito de drogas, tem prostituição, tem pessoas sendo levadas para o pecado, tem demônios sendo invocados, adorados aqui naquele lugar, o ambiente espiritual é totalmente real. Já tive experiências do Senhor me permitir ouvir demônios dentro do rave, um dos sentimentos assim, mais estranhos que eu já tive. Eu estava numa festa, não vou falar o nome assim, né, mas estava lá, e na hora o Senhor me parou assim, tudo ficou mudo, eu não ouvia mais nada, eu só ouvia vozes assim de espíritos malignos. E eu tive medo naquela hora, eu parei assim, eu me abaixei, o Senhor, o que é isso? Aí o Senhor falava, é esse o ambiente que você tá. Você tá vendo muito prazer, muita coisa bacana aqui, mas ao teu redor tem demônios. E ali eu voltei, e fiquei mal, me afastei um pouco, mas segui, continuei. Meio que você ignora o que Deus está falando. E daí vai. Comecei a ir para essas festas, essa cultura cada vez mais enraizada, então muita maconha, muita droga sintética, muita mentira. Meus pais sempre me perguntavam, meu filho, você usa esse tipo de droga? Você vai para essas festas, duram 2 dias e tudo mais, e você faz... Não, pai, eu não uso, não faço, eu fico lá só de boa, mas
Meu pai sabia, no fundo. E o que mais. Ele até já me confessou isso. Meu filho, o que mais doía, você tava mentindo. Eu sabia que você não ia passar dois dias numa festa aí com seus amigos e lúcido. Não existe isso. Então ele se preocupava. Se preocupava bastante. Então eu tive, assim, em raves, né, experiências muito bizarras, cara. Muito bizarras, no sentido de ver, assim. Teve um dia que eu vi, uma das festas aqui no Ceará. Uma menina, ela tava totalmente possessa. E ela rasgou a roupa dela inteira. Ela se despiu mesmo. Ela tava com um biquíni, ela rasgou, ela começou a se arranhar, a se rasgar. Ela falava assim, eu quero voltar pra lá, eu quero voltar pra lá. E ela começou a cavar o chão. Ela cavava o chão e ela rasgava a roupa dela, eu quero voltar. E ela era magrinha, magrinha, assim. Foram uns 7 ou 8 homens, os bombeiros da festa, todo mundo foi tentar segurar ela e ninguém conseguia. E eu olhava de longe eu com discernimento, cara, que eu não tenho demoniada. Mas eu não tenho autoridade nenhuma pra chegar ali e tentar expulsar aquilo, mas eu sabia. E aí eu me vi nesse mesmo momento, cara, nesse mesmo momento. Eu vi aquela cena ali, aquela endemoniada, falando isso, cavando o chão e totalmente possesso, tentando segurar ela, ninguém conseguia. Eu me virei, eu olhei, tinha um cara passando nu atrás de mim. E aí, meu Deus, o que é isso? Ambiente, né? O cara, assim, totalmente louco, drogado, passando nu e todo mundo, de boa. Você vê o nível de pecado que você tá atolado ali. Onde o pecado já se tornou algo tão real, tão normal e normal, né? Loucura, você olha ali e você... Que isso, meu Deus? Mas, mais uma vez, eu ignorando. E aí passou, assim, uns 15 minutinhos, voltei ao normal e fui curtir a festa. Como se aquilo não tivesse dado sinal. Teve muitas situações também de amigas minhas quase morrerem na festa. Graças a Deus, como eu te falei... Mas por causa do uso de drogas. Por causa de droga. Eu me segurava muito por conta exatamente do temor. A gente ia usar alguma coisa assim, eu usava em pouca quantidade, eu tinha medo, algo me travava ainda, sei lá. Mas amigas nossas assim que passaram muito mal, saíram com o coração acelerado e ia para o hospital e a gente, meu Deus, pode ser que essa pessoa viva ou morra. Outros amigos nossos precisaram ser internados em clínica de reabilitação, outras pessoas perderam emprego, mas tudo lindo, tudo maravilhoso. É uma festa, eu tô curtindo, tá lindo, tá perfeito. Mas na realidade, é aquilo que a gente falou, como Salomão fala, né? O pecado ele é doce, ele é um mel maravilhoso, mas ele vai te destruindo, ele vai te acabando, ele vai te levando para a sepultura. Basicamente, quando eu entrei nessa cultura e comecei a viver isso, e daí vai. Tem muitas outras experiências, coisas pessoais também. E aí começou, né? Quer que eu fale alguma coisa? Não, aí vamos transicionar, porque nessa história de vida de pecado, digamos assim, que você se inseriu, e que já existia meio que até que um Deus distante, digamos assim, né? Era um Deus que você sabia que existia, um Deus, mas que não estava vivendo a vida com Deus. Como que foi o momento de transição de agora eu estou querendo me afastar disso aqui? Porque eu sei que antes de entrar na igreja propriamente, eu lembro de tu ter comentado comigo de que já tirava um tempo de oração, já estava ali se afastando de algumas coisas, já estava parando de fazer algumas coisas. Como que foi? O que te ativou, digamos, para parar, para se afastar? Era um chamado do Senhor que você já sentiu o Senhor te incomodando, ou foi só algo que às vezes bateu assim, não, é decisão, isso aqui faz mal pra mim, o que que eu posso fazer daqui pra frente? Como é que foi esse processo pra ti? Aí depois eu queria até tu transicionasse também, contasse a experiência que tu teve a primeira vez que tu foi na igreja, comentando com o pessoal aí. Cara, teve uma... Nesse processo de me sujar cada vez mais, né, de estar nesses lugares, acho que teve um ápice, teve uma situação assim que eu vivi, eu experimentei, e aquilo ali me fez ficar muito pensativo, né? Ficar refletindo sobre o que eu estava fazendo na minha vida. Eu acho que ele foi talvez um start, um pontapé inicial para poder me voltar aos caminhos do Senhor. Aquele negócio, né? O filho pródigo, quando ele tá Colado, sem lugar pra ali ir. na lama, quando ele chega no fundo do poço, ele, poxa, o que eu tô fazendo aqui? Eu preciso voltar para casa do meu pai. Então, comigo foi algo parecido. Teve uma situação, a gente estava na casa de uns amigos, usando droga sintética, e eu fiquei muito transtornado, assim. Meus pais nem sabem dessa história, mas tava completamente, assim, fora de si mesmo. E eu deitei no chão, assim, e naquele momento eu pensei, eu vou morrer. Porque o meu coração, ele tava extremamente acelerado, e a minha cabeça, eu não sei como é que eu posso exprimir em palavras o que eu tava sentindo, porque quando você faz uso de droga sintética, teu cérebro, ele de colapso, assim, as sinapses, você começa a ver coisas. E vou tentar falar aqui, é como se tivessem planetas colidindo assim na minha cabeça. Era um negócio assim, meu Deus, o que é isso que está acontecendo? Eu não conseguia sustentar mais tanta informação que eu estava recebendo de coisa louca que estava acontecendo no ambiente. E o coração acelerado, e eu deitado assim, eu queria sair dali, mas não conseguia, parecia que eu estava preso no chão. E eu falei assim, era um grupo de pessoas que estavam lá, eu falei, pessoal, eu não tô bem, eu vou subir. Tinha um quartinho lá em cima, eu vou subir, vou ficar deitado lá até me sentir melhor, né? A famosa bad, o pessoal fala. Subi, mas no que eu subi, meu amigo, eu me sentei na cama lá, e aí tudo escuro. Mais uma vez, eu tive outra experiência do Senhor me permitir ouvir algo espiritual. Eu ouvia demônios se aproximando de mim. Tudo parou de novo,
E eu ouvia algo se aproximando dos meus ouvidos e me dava um medo, me dava uma angústia. E você pode perguntar, mas você estava sob efeito da droga e nas duas situações, e como é que você sabe que era demônio ou algo assim? Meu irmão, você tem discernimento espiritual, você sabe o que é o efeito da droga, você sabe o que é o que não é. E quem já tem experiência, quem já vivia nesse meio, sabe o que é uma coisa e o que é a outra, né? Então eu subi ali naquele quartinho e eu via assim, como se estivessem muito perto de mim, muito perto, querendo ceifar a minha vida mesmo. E aí eu senti um medo, uma angústia, e eu, Senhor Jesus, o que é que eu tô fazendo da minha vida? Então nesse dia eu realmente pensei assim, eu poderia ter morrido ali, naquela situação. Naquele momento eu dei um grito assim, chamei um amigo meu, cara, vem aqui, eu não tô bem, eu tô ouvindo coisa aqui, eu tô com medo, tô com angústia. As meninas subiram lá, me acalmaram e tal, tá tudo bem, não tá tranquilo. E ali acho que foi um start, um pontapé inicial assim pra eu pensar e repensar o que, é que eu tava fazendo. Então, eu terminei um relacionamento de 5 anos que eu tinha, terminei esse relacionamento, eu parei de sair pra festas, parei de usar droga, parei de beber, parei de fumar, Tudo isso antes de entrar antes mesmo de entrar na propriamente na igreja. igreja. Tipo, além dessa situação que eu tô te contando, tiveram outros Sim, pontos, sim. assim, de quase Mas essa foi morrer. o. Cara, esse foi um start, assim, carro, pegava o carro acelerado no meio da noite, coisa de jovem maluco, 18 anos, vou acelerar aqui. Com a gente dentro do carro atravessava o cruzamento sinal vermelho, Misericórdia. e aí saía pra festa, ia curtir, gastava dinheiro dos outros, já teve situação de pegar cartão de outra pessoa e pagar pra comprar coisa que não deve, ir pra casa de prostituição, meu irmão, coisa assim, eu não me orgulho nem quero entrar nesse ponto, porque tem várias coisas que a gente já fez que eu não Sim, quero sim. entrar. Então você para assim e olha e, cara, o que é que eu tô fazendo na minha vida? O que é que eu tô fazendo na minha vida? Não é legal. E aí o Espírito Santo ele vai por dentro, te mudando, te tocando, e essa mudança ela começou de dentro mesmo. Não foi ninguém assim externamente. Claro que tem todo o background de oração da minha mãe, de experiência que eu tive, mas o que mudou foi isso. Assim, você tá na lama, você tá atolado ali e essa auto-reflexão. Então, como eu te disse, eu terminei esse relacionamento, eu parei de sair, parei de usar droga, eu fiquei mais tempo em casa, tava passando mais tempo assim, dentro de casa mesmo, reflexivo, orando. Voltei a orar, voltava a ouvir louvores. Tinha madrugada que do nada eu tava assim, começava a chorar. Começava a chorar, angustiado, assim, que isso, meu Deus. E chorava. E nesse cenário, nesse contexto, o meu pai ele estava internado, né? Meu pai teve muito problema com alcoolismo e aí ele teve 7 ou 8 internações assim, em clínica de reabilitação. Então todo esse processo da minha adolescência e juventude, meu pai, eu ainda tinha que me preocupar com isso, assim, Sim, de sim. estar ocupando talvez um lugar que deveria ser do meu pai, eu me preocupar com o meu pai, eu me preocupar também do que eu estava fazendo, porque o meu pai estava doente e precisava se preocupar comigo, então era um mix de coisa que acontecia. E aí nessa época eu lembro que ele estava internado, ele teve um processo de recaída, a gente optou por internar ele. E aí algo foi mudando ali em mim, né? Porque eu via minha mãe e minha irmã dentro de casa, minha irmã mais nova. E aí, meu Deus, eu tô. Assim, meu pai tá passando por dificuldade, ele precisa de ajuda. A minha mãe e a minha irmã precisam de ajuda e eu tô aqui avacalhando. Então não faz sentido, né? Gerou um senso de responsabilidade. Girou um senso de responsabilidade, tanto moral como espiritual. E aí começa a parte boa, acho que assim, da história. Eu acho que até então, Vamos pra parte boa, vamos pra porque parte aí boa. foi um tempinho de Exato. pancada. E Mas cuida. aí, cara, como essas coisas assim na minha vida, tudo foi muito rápido, tudo foi muito intenso. Eu costumo falar que quando você sai de um extremo do pecado, de coisa errada que você faz, você tem que ir para outro extremo. Extremo da Tem que ir para o santidade. extremo da Presença de santidade, Deus. porque senão você, se quiser andar no meio termo, você cai, você erra, você vacila, você peca e não consegue se manter. Então eu fiz isso. Foi até um choque de realidade assim, para as pessoas que andavam comigo. Tem muitos amigos assim que eu amo a vida dos caras, mas eu amo assim. Infelizmente eu tive que me afastar um pouco, não por não que não gostar da pessoa, mas porque eu sei que não era mais conveniente. Não tem mais o que estar perto de vocês. São pessoas boas, de coração bom, mas eu sei que se eu estiver perto ali, Pode ser uma brecha, né? exato, poderia me atrapalhar. E eu tava num processo de conversão. Hoje em dia, meu Deus, o que eu mais quero é me aproximar da galera, falar de Jesus, trocar ideia. Mas naquele momento eu precisava me afastar, ter um tempo recluso, excluir minhas redes sociais, fiquei assim, muito introspectivo, né? E aí, falando da igreja. Nesse meio tempo, a minha irmã, ela estava conhecendo a nova igreja, que é a nossa atualmente, né? O Ministério Mante. Ela me falava, Bel, eu tô numa nova igreja, é diferente lá. Eu lembro de uma célula, a primeira célula que a gente foi Lá em na casa. tua casa. Pronto, Lá no Samburá. pronto, ali era um lugar onde Deus já estava me chamando. Eu já tinha parado de fazer tudo isso, eu já estava acho que umas 2 ou 3 semanas no mesmo time, cara. No mesmo time, assim, o Cronos de Deus, né? No mesmo time eu já estava mais tempo em casa, tinha voltado a orar, já tinha voltado a ouvir louvor. Eu não lia a Bíblia, mas eu tava orando e ouvindo louvor e dentro de casa. Não queria mais sair. Gastar tempo com minha família. E aí começou até a célula lá em casa, né, que tá falando. Sim, sim.
Mas tu lembra alguma coisa específica dessa Não, célula, assim? eu lembro, se não me engano, tu tocou violão, algo assim. Aí eu lembro até que a Mísia, a primeira célula lá na tua casa, ela explicou o que que era uma célula. A pastora Mísia explicou o que era uma célula. Acho que, na verdade, acho que tu chegou depois, nessa primeira. Foi eu, a Thalita, a tua irmã, e o Arthur, e a Mísia, né? Tava lá, e depois acho que tu chegou e tocou um violão, trocou uma ideia com a gente, assim, foi o primeiro contato que eu tive contigo na célula, no ambiente de igreja, né? Porque, pra quem não sabe, hoje o pastor Gabriel estudou na mesma escola que eu, né? O pai dele, inclusive, é professor. Abraço, tio Jackson aí. Salve pro tio Jackson. E eu te conheci lá, mas tipo, trazendo pra esse contexto da igreja, é a primeira vez, né? Primeiro contato. Aí, continua. Foi, daí, tipo, lá na célula eu achei, assim, legal, mas não tinha pretensão nenhuma de... Essa primeira célula, não tinha pretensão nenhuma de ir pra igreja, ou não sabia o que é que iria vir. Eu sabia que algo ia mudar na minha vida, eu tava decidido aquilo ali. E aí a minha irmã teve um papel fundamental, uma peça-chave, assim, na minha mudança, na minha conversão, né? Porque ela começou a orar por mim e me falar da igreja. Falou assim, Bel, lá é uma igreja diferente. Ela sabia que eu vinha num contexto assim, de festa, de rave, de Sim, coisa sim. louca, e ela sabia que eu não ia entrar numa igreja tradicional. Não era minha parada, era minha vibe. E aí ela pegou e falou, não, lá é uma igreja diferente. Como assim diferente? Não, lá a gente faz os cultos, não tem cadeira, a galera se senta no chão, a galera ora. É um pessoal muito massa, um pessoal que gosta de conversar, gosta de sair, gosta de trocar ideia. Aí foi gerando aquela curiosidade. Ah, Curiosidade. tá bom, vou lá. Primeiro culto que eu fui, engraçado, foi um domingo, foi num domingo. O primeiro culto mesmo que eu fui foi num domingo. Eu tava todo vermelho, tava bronzeado, tinha ido pra praia, né, que a gente que é branco assim, a gente não fica bronzeado, a gente fica Sim, fica vermelho. A gente vermelho. pega só e fica vermelho. E aí eu fui lá, tava vermelho, assim, o olho ainda vermelho. Eu acho que, eu não sei se a minha mãe ou a minha irmã tinham falado algo pros pastores na época, né? Hoje bispo e bispo, na época pastores, que eu enfrentava essa questão das drogas, que, assim como meu pai. E eu lembro que no final do culto o bispo chegou em mim, olhou assim pra mim, ele não falou nada, ele não disse oi, né? Bem-vindo, ele falou assim, se você não parar o que você tá fazendo, você vai terminar que nem seu pai. Sendo que eu, tipo assim, minha mãe olhou pra mim e eu, oi, prazer, também, eu sou o Gabriel e tal. E só saiu, ele só falou isso e saiu. Tipo assim, que igreja maluca é essa? Aí na hora que eu saí, entrei no carro assim, minha mãe, Gabriel, o que era aquilo? E por dentro eu pensando, tá, mas eu já parei o que eu fazia, já tinha parado, aquela palavra ali, talvez foi algo assim de confirmação do que eu já estava fazendo, mas Deus usou o bispo ali de maneira aleatória, estranha, engraçada, né? Mas usou. E ele disse isso nesse sentido como, não pra me assustar Mas ou pra algo alertar, assim. né? Gerar um senso. Porque a gente estava enfrentando essa questão das internações do meu pai. Como eu falei, tipo assim, o meu pai ele me deu excelente educação. Hoje em dia o meu pai é o meu melhor amigo. Não tem nenhum trauma, nenhum problema, nada, zero. E foi. Triste, né? Eu vi isso no próprio podcast, mas não vou ter como confrontar agora, mas segue, tá perdoado. Eu tô falando que teu melhor amigo é teu Ah, me pai? perdoe, me perdoe. Assim, depois do Samuel, Ah, então claro, tá bom, né? pode A gente continuar. tem agora, né? Mas então, assim, ele falou isso nesse sentido por enfrentar as questões dos problemas, né? De vício e tudo mais, que foi algo que permeou a vida dele, assim, em um determinado período. Hoje, graças a Deus, meu pai tá liberto disso, já Glória a Deus. venceu, já é outra pessoa. E a gente fala isso com tranquilidade, sem nenhum problema, porque não é mais uma ferida aberta, é uma cicatriz, tá suave. Então, assim, ele falou aquilo, e eu achei meio estranho, né? Mas amém. Não foi algo que Deus me tocou ali, não foi um negócio assim. Não foi algo que Deus me tocou de maneira muito profunda, ah, quero ficar aqui e tal, não. Mas aí teve o dia 31 de outubro de 2020, que foi o aniversário da Da tua irmã. Thalita, e ela me pediu, Bel, vamos lá na igreja? É o meu aniversário, me dá de presente isso aí. Eu, tá bom. Meu irmão, você quando chegou lá, tava um culto assim. Eu tenho a gravação desse culto. Eu tenho a gravação no áudio do celular desse culto. Porque na época o pessoal gravava o culto, não me pergunte por quê, eles gravavam o áudio do culto. E eu tenho essa gravação. Mas o culto todinho assim, era a Thalita cantando, o pastor Jessé cantando. E aí era o Jessé, né? Eu, o pastor da igreja. Na época eu era só um amigo, o Jessé, eu tinha estudado com o Jessé no Colégio Batista e ele frequentava a igreja. Ele era o Manda um salve aí pro Gessé. salve, Tá? pastor Jessé, how are you, my friend? How are you in English? É, tava morando nos States agora. Homem de Deus, assim. Totalmente agradecido por tudo que o Jessé me ensinou e me instruiu. Foi assim, meu pai na fé. E aí eu olhei, cheguei na igreja ali e vi, né? O Jessé tocando o violão ali, ministrando. E um negócio muito livre, uma adoração Livre. livre, Espontâneo, assim, espontânea. né? Assim, era um pad, eu já saía deixando fluir, e não tinha cadeira mesmo na igreja, era um culto assim, meio doido. Eu, o que é isso? Aí ele não tava mandando eu fazer nada, ele só tava louvando, a Thalita louvando também. Eu, tá bom, então, me ajoelhei aqui e comecei a orar também, né? Buscar. A buscar. E ali naquele momento foi algo muito precioso que o Senhor falou comigo. Eu acho que essa é a virada de chave, de fato, do meu testemunho. Deus, ele chega e me pega de um jeito que no meu coração só bradava, assim, gritava por dentro. O teu lugar é aqui.
o teu lugar é aqui, o teu lugar é aqui. Falava repetidas vezes e eu chorava, só chorava, só chorava. E eu entendi que aquela era uma resposta tanto ministerial, porque desde criança, como eu te falei, né, a gente passou por muitas igrejas. Frequentei a Igreja da Paz, a Assembleia de Deus, frequentamos a Bethesda, frequentamos a Igreja de Canaã, muitos estilos, muito ministério, muitas igrejas, Igreja Reconstruir, muitas igrejas. Que hoje é a casa do pai, pastor Gilson também, pastor Gilson, meu Deus do céu. Ele, até abrindo um parênteses aqui, né? Eu acho que o pastor Gilson não sabe que eu sou pastor. E aí ele era uma das pessoas que morava lá no Samburá na época, e hoje ele é o pastor da casa do pai, e ele me chamava demais, vamos pra igreja, meu filho, vamos pra igreja e tudo mais, ele insistia, eu sempre dava fora nele, né? E hoje eu tenho muita vontade, assim, de ver, de agradecer, de falar com ele, de mostrar que Deus fez algo na minha vida. Então, assim, quando eu tive essa experiência lá na igreja, eu entendi que era uma resposta ministerial, tanto para permanecer ali no lugar, como uma resposta espiritual. O teu lugar é aqui na minha presença. E aí tudo virou. Aí as coisas começaram a se desenvolver de maneira muito intensa. E aí comecei a ser discipulado, comecei a entender o que era um devocional, o que era fazer um devocional, o que era ter um tempo de oração com Deus, o que era orar, o que era o poder da oferta, o que era o poder do jejum, todas as bases assim do evangelho. O Gessé que me discipulou na época, me ensinou, me mostrou, e assim, eu sou extremamente grato pela vida dele, pela disponibilidade dele. E hoje, muitas das coisas que eu tenho de raiz, assim, eu bebi dessa fonte. Do que ele me passou, do que o bispo passou para ele, do que o Glória a apóstolo Deus. passou para o bispo. Então, eu sei que Deus me colocou no lugar certo para receber das pessoas corretas muitas excelentes referências, tanto como ministerial, como moral, enfim, todas as áreas. Então, tu sente que essa transição, assim, de Deus te chamando para um relacionamento, meio que já foi ao mesmo tempo ele chamando para um ministério, ou tu acha que foi isso mais depois? Depois, Como é que foi isso? não, em nenhum momento, em nenhum momento eu pensei em viver o ministério. O que eu tinha na Só cabeça era se assim, converteu. nesse período que eu ficava pensando, olha, eu preciso, eu quero mudar, eu quero mudar, eu só tinha alguma coisa na minha cabeça. Cara, quando eu for fazer isso daqui, eu vou fazer isso sério. Era a única coisa que eu botava na cabeça, porque eu tive muitas oportunidades. Minha mãe via falando, vai lá, entrega sua vida a Jesus e tudo mais, meu filho, vai, vai, vai. Eu cheguei a fazer, o discipulado que chamava lá na Canaã, eram aulas que você tinha no domingo para poder se batizar, para poder fazer o batismo. Eu nunca quis. Eu ia para as aulas, eu fazia, eu terminava os cursos lá, os módulos e não queria me batizar. Eu falava assim para mim mesmo, eu só vou de fato me batizar, aceitar minha vida de Jesus quando eu quiser fazer isso sério. Eu só tinha isso na minha cabeça. Quando eu entrar, eu vou fazer de verdade. Eu não vou fazer meia boca. Eu vou de fato viver uma vida de santidade. Eu vou orar, eu vou ler a Bíblia, eu vou jejuar, eu vou ser um crente de verdade. E eu quero ver onde é que isso vai dar. Eu tinha essa curiosidade. Se eu der o meu melhor, eu pensava assim, se eu der o meu melhor assim para Deus, o que é que pode acontecer? O que é que pode acontecer? Eu tinha esse pensamento. E eu entrei com essa ideia. Vou levar isso a sério e eu vou fazer isso da melhor maneira. Eu vou dar o meu melhor, dar o meu 100%. E aí as coisas só foram fluindo naturalmente. Eu achei que quando você tem essa entrega real, a palavra diz, né? Busca em primeiro lugar o reino de Deus. Depois, meu amigo, tudo é acrescentado. Eu não tive ideias de viver ministério, de pastorear a igreja, de evangelizar, de ir pregar em outros estados, outros... nada. Só queria dar o meu melhor. E ele começou, né? Como uma criança, você vai aprendendo a engatear, você depois vai aprendendo a andar, vai aprendendo a correr, e aí a vida vai seguindo. E como tu acha, assim, né, eu queria também trazer para um contexto de algo que eu sei, assim, da tua vida pessoal, que eu queria que tu trouxesse também para a galera. Porque acho que as pessoas que te conhecem, assim, te veem como um homem de muita disciplina, de muitos hábitos saudáveis, algo que inclusive tu prega muito sobre isso, traz muito essa mensagem, nos inspira a viver dessa forma. Só que algo que eu acho que eu queria saber a tua opinião, na verdade, sobre isso, se contribuiu o fato, né, tu não acabou não mencionando, mas de tu ter uma vida de atleta antes de entrar muito para a igreja, né? Tu acha que isso contribuiu com a tua vida espiritual, a questão da disciplina, dos bons hábitos, a questão de ser atleta? Ou é algo que não? Como que tu enxerga isso? Porque realmente é algo que eu vejo, que eu acho que teve uma certa influência, questão dos bons hábitos, né, como atleta. Como é que foi para ti? Foi muito bom para mim, assim, no ensino no Batista, poder vencer várias vezes o Samuel, assim, no tênis de mesa, assim, meu freguês. Isso daí, é claro. Ainda hoje, quando a gente joga tênis de mesa, ele perde pra mim. Fala a verdade, confessa aí, tu não pode mentir. Se eu confessar, eu vou ser curado e eu vou vencer dele, tá certo? Mas é É verdade. verdade. E aí. Mas tu era atleta de futebol, no caso. Isso. Eu falei tênis de mesa brincando aqui, mas era mais o futebol. Passei a vida inteira jogando futsal, futebol, e aí. Aquilo ali eu acho que me deu, assim, não a questão da disciplina, mas me deu um trato humano com as pessoas, ser uma pessoa mais tranquila assim com a vida, mais leve, de saber conversar, de saber interagir. O esporte ele é fundamental assim na vida da pessoa para isso. Eu cheguei na igreja ainda muito travado, questão de falar em público, de ser a referência, de estar em primeiro lugar, mas sabia trocar ideia, sabia conversar, sabia desenvolver, sabia tudo. E o esporte me ajudou nisso, né?
de fazer novas amizades, de entender a questão de equipe. Me ajudou mais nesse sentido. Mas no contexto de disciplina mesmo, foi quando eu entrei na igreja e fui buscando no Senhor. Eu não era um cara disciplinado, não era o melhor aluno na época do colégio. Estudava o básico que dava para passar. Graças a Deus consegui ser bolsista numa faculdade particular. Fiz direito não pagando nada na faculdade, mas assim, na média, seguindo o básico, seguindo o basicão, né? Então, a questão da disciplina foi mais mesmo depois de ter entrado na igreja, depois de começar a viver uma vida com Deus. Aí o Senhor foi me colocando disciplina, foi me ensinando a estudar, me ensinando a me alimentar melhor, me ensinando a viver tudo isso de uma maneira mais correta, né? Entendi. Queria transicionar para um lugar que eu queria, hoje, né, como a gente falou sobre o teu testemunho, a questão de como o Senhor te moveu para estar nesse lugar de ministério. Queria que tu compartilhasse com as pessoas duas coisas sobre o pastoreio. Eu queria que tu ministrasse para nós. O que para ti é o maior desafio como um pastor de uma igreja e o que é aquilo também que poderia deixar de incentivo para as pessoas que querem não somente o pastoreio, mas viver o ministério. Porque é o que as pessoas pensam que é, meu Deus, é uma luta completa, é só pedrada, é só provação, e é só isso, e é só dificuldade. Para ti, por que que tu aceitou de tão bom grado, de tão felicidade isso? Que eu vejo uma alegria. Eu sinto que tu realmente foi chamado para isso e vive isso com alegria. Queria que tu contasse qual que é para ti o maior desafio de ser um pastor tão jovem e também um incentivo para quem quer viver isso. O maior desafio, eu não tenho tanta experiência em pastoreio. Eu não quero nem me colocar nesse lugar assim, Uhum. eu sou um pastor referência. Eu tô pastoreando uma igreja com 26 anos de idade. Eu ainda não sou casado, então eu tô aprendendo muito na prática. Tem que orar muito, viu, aqui? Segue, segue. Eu pensei uma coisa que eu vou falar. Fica bom. Deixa eu. Seguinte, eu não quero me colocar nesse lugar de referência nem nada. Eu sou jovem, tenho 26 anos, tô aprendendo assim, errando. Mas eu posso te falar de hoje. O que tem sido meu maior desafio hoje. Eu não sei qual é o maior desafio do pastoreio, como um geral, assim, não quero, assim, não sei realmente. Enfim. Mas eu tenho visto que um desafio muito grande, que eu tenho passado hoje, sim, é de fazer com que as pessoas permaneçam, permaneçam na igreja. Porque as pessoas irem para a igreja não é difícil. Não é difícil você convidar uma pessoa para a igreja. Mas as pessoas permanecerem e se consolidarem e quererem estar ali é difícil. Existem inúmeros fatores. Eu não tenho como falar um fator aqui, tem vários. Tem decepções, tem Próprio distrações, pecado. tem o pecado, tem tanta coisa, mas um pastor ele ama ovelhas, ele ama vidas. A Bíblia retrata isso, né? O bom pastor ele conduz as ovelhas, ele leva ali o Salmo 23, Davi falando. E aí o pastor ele tem um papel fundamental de cuidar de vidas. Então ele quer que as ovelhas permaneçam ali, sejam conduzidas ao lugar. Então eu tenho percebido hoje esse desafio de fazer com que as pessoas fiquem, permaneçam, gostem daquilo ali, se desenvolvam, queiram porventura viver o ministério. Isso é algo que eu ainda preciso aprender, quais são as estratégias, onde a gente precisa corrigir, o que é que precisa ser feito. Se é uma questão de relacionamentos, porque claro, o ser humano ele é corpo, alma e espírito. Eu não posso falar assim, eu prego a palavra na igreja. Sim. Prega a palavra, tu tá lá todo domingo, tem palavra, tem unção. Mas não é só isso que sustenta a pessoa na igreja. Pois, pastor, não é só isso. Não é só isso. Tem outras coisas, diversas coisas variadas que sustentam uma pessoa ou tiram uma pessoa da igreja. E às vezes assim, não é que a pessoa saía, eu não vou permanecer nesse ministério e vou para outro ministério. Glória a Deus. Não, se esse Sem fosse o problema. problema, não. Não é esse o ponto. Uhum. É você sair da igreja e ir pro pecado, ir pro mundo. E, assim, e abandonar a fé, de fato, né? Apostatar. Se eu sair da igreja e decidir ir para outro ministério, claro, que fique claro, com o aval do Senhor, com o aval do seu pastor, Direcionamento. com direcionamento, o que foi Deus pediu, como eu mesmo falei. Eu passei na minha vida inteira por várias igrejas, mas nenhuma Deus me chamou para estar ali. Então, sair de uma igreja para ir para outra não é um problema, né? A depender da situação. O problema é você sair e voltar para o pecado. Então, assim, o desafio hoje que eu vejo é fazer com que as pessoas permaneçam firmes, permaneçam fiéis. Tem um salmo que fala, não vou lembrar de cabeça agora, mas fala que aqueles que estão plantados nos átrios do Senhor florescerão. Então, quando você está plantado em algum lugar, você tem que estar plantado, você floresce, você dá fruto. Se você fica sendo transplantado de um lugar para outro, as raízes elas vão ter dificuldade de sugar. Então, assim, é difícil. Você vê pessoas que saem, que abandonam e às vezes não voltam. Então, tem sido um desafio para mim. E o maior prazer, a maior alegria de estar ali pastorando. Sabe, quando você tá ali, você pensa, é por isso que eu tô aqui. Eu vou falar assim, um prazer pessoal, meu interno, uma realização pessoal e algo assim que eu vejo no outro. Assim, não é no outro, mas extra, né? Fora. Pessoal, eu puxando muito do meu pai ele é professor.
Então eu creio que a unção que há sobre a vida dele é derramada em mim De também, de ensino, ensino. sim. Então eu sinto muito prazer, algo que eu amo fazer é ensinar algo, é ler a palavra, ter alguma revelação ali e passar para o povo. Então isso me realiza como pessoa e eu exercer o que Deus me pediu para fazer, sabe? O Senhor me pediu para fazer isso, ele me deu esse dom, eu estou desenvolvendo, eu estudar, eu ler, eu preparar algo, eu tenho uma revelação, aquilo me tocar no secreto, eu chegar no altar e ministrar, cara, isso é perfeito. Isso eu tenho muito prazer nisso de verdade. Por mais difícil que seja, por mais cansativo que seja, esse final de semana mesmo. A gente foi ministrar no encontro com Deus, eu estava no encontro, acho que ministrei 4 ou 5 palavras do encontro, muito cansado. Para quem não sabe, contextualizando o encontro com Deus da nossa igreja, é um retiro, né, espiritual que a gente faz durante sexta, sábado e domingo, onde é ministrado muito sobre arrependimento e é um momento assim que a gente tira para dar um start na vida espiritual de muitas pessoas que estão chegando agora, só contextualizando. E você trava uma batalha ali, né? Você tá pregando, você tá evangelizando, você tá falando de Jesus, você tá orando por pessoas, pessoas passam por processo de libertação, você gasta a sua voz, você gasta seu vigor físico, você dorme pouco, mas no domingo eu não abro mão de ministrar na igreja. Sim. Não, eu quero preparar uma palavra e ministrar uma palavra com o meu maior vigor possível, porque eu amo fazer aquilo. Então esse é um prazer muito grande pessoal. E extra, assim, fora, né? É você ver vidas sendo transformadas. Cara, não tem nada mais valioso que isso. Nada, nada, nada. No mundo eu tive muitos prazeres. Eu tive momentos assim de olhar. Quando eu tava assim nas raves, nas festas, eu olhava assim pro pessoal do meu lado. Cara, eu amo isso daqui. Isso é minha família. Que galera massa. Que vibe boa. Mas você não via transformação de vida nenhuma. Quando terminava aquela festa ali, tava todo mundo, sei lá, Na bad. com o mesmo problema, na mesma faculdade, no mesmo BO, na mesma vida, sem perspectiva de nada. E você, não é só isso. Mas quando você tá na igreja e você não tem essa euforia, essa loucura, mas você olha pra uma pessoa e, cara, esse cara saiu do crime. Esse cara, ele parou de adulterar. E esse cara, ele saiu de uma favela, de um lugar pobre, de um lugar que ele não tinha perspectiva nenhuma de vida e ele hoje tá morando fora do país. Cara, esse cara, sabe, essas transformações, esses diversos exemplos de libertação, de famílias sendo curadas. Esse no culto mesmo. A mãe de um dos meninos que foi pro encontro, pra ter noção, na sexta-feira, ele tinha saído, tinha ido curtir, tinha ido beber e tal, e ele já tinha falado que ia pro encontro. Os meninos foram lá, pegaram ele, levaram ele pro encontro. Você vai sim, foi, chorou, se arrependeu, agradeceu todo mundo. No domingo, no culto, a mãe dele chega pra mim e fala assim: muito obrigado pelo que vocês estão fazendo pelo meu filho. E dá um abraço. Poxa, Glória a Deus. isso é assim, uma coisa que te realiza, você vê as pessoas mudando de vida e ampliando a mente, porque as pessoas já têm uma mente muito limitada, uma coisa assim, muito, minha vida é isso, é só isso aqui. Quando você entra na igreja, Deus ele amplia. É o que Paulo fala, né? Renova a tua mente, transforma a tua mente, renova, bota ela para pensar as coisas do alto. E essa transformação na vida das pessoas, tanto de ambiente, como de intelecto, como de responsabilidade, como de abandono de pecado, isso te realiza de uma maneira absurda. E isso é muito interessante, é porque eu não sei se você ouviu, porque na hora eu tava no louvor, tava tocando, tava pregando na hora. Mas teve uma cena no culto de domingo, que quase, tipo assim, eu chorei só de ver, que foi uma cena de um menino, acho que ele tá sendo discipulado pelo senhor, da célula lá da Rosalina, em que eu vi ele abraçando, acho que não sei se era a mãe ou era a irmã, e dos dois, assim, um abraço, assim, de choro mesmo, assim, como se fosse um momento que Deus separou pra eles. E é algo assim que te emociona porque você vê aquelas vidas sendo tocadas e outra, tocando outras vidas. O testemunho da pessoa que ela teve individual tocando a família dela. Nesse caso, cara, eu falo assim porque assim, não tem problema. O Lucas. Sim, O foi Lucas ele é mesmo. meu discípulo lá, tá lá na célula da Rosalina, tá mudando a vida, assim, de uma maneira totalmente drástica, saindo de um extremo e indo pro outro. E a irmã dele foi receber ele no culto e ele falou, não, então terminou o culto, ele pediu perdão lá pra ela, olha, eu quero te pedir perdão por isso, por isso, por aquilo. Lembrou uma palavra Muito profética, forte. levou uma palavra, ó, em 2014, Deus me falou isso, isso, isso. Eles começaram a chorar um pro outro, assim, e ela aceitou a vida de Jesus no final do culto. Glória a Quando Deus. terminou o culto, ele chegou pra mim me abraçando, chorando, pastor, minha irmã aceitou a vida de Jesus e tal, ela tá aqui. E não tem nada no mundo que pague isso. Chega aqui pra mim, pastor, R$ 1 milhão na tua conta agora, paga isso? Não, não paga. US$ 1 milhão, 10 bitcoins, 20 mil bitcoins. Não paga, cara, não paga. Você pode me oferecer o que você quiser. Isso é mais valioso. Isso é mais valioso. Aí quando a Bíblia fala, aquele que encontra um tesouro, lembra dessa passagem? Que é melhor De uma pérola. encontra uma pérola, assim, o reino dos céus é como um homem que acha uma pérola, que guarda ali seu tesouro, algo precioso, o cara não troca isso por nada. Não troca. Você vê uma transformação de uma vida, de uma família, de um pai, de um filho, de um irmão. Isso vale, assim. Tô satisfeito, sabe? Glória a Deus, glória a Deus. E antes de transicionar para as perguntas que vocês fizeram lá nos stories do Instagram, Com essas perguntas aí. tem umas perguntas perigosas aqui. Como você falou que me batia no tênis de mesa, eu vou pegar as piores aqui. Meu Deus. Mas vamos lá. Antes de fazer isso, eu queria que tu compartilhasse com a galera um pouco do que tu tem sentido de Deus para a Igreja Mante, para o Ceará, para Fortaleza. O que que tu sente que Deus ele tem feito, que ele pode levar a gente como a gente deve se posicionar em relação a isso? Tu
como líder de um rebanho, o que tu sente que Deus ele tem movido a gente a fazer no Ceará, em Fortaleza, como igreja amante, ou enfim, o que tu sente, assim, que a gente deve fazer, o que Deus tem te falado? O básico. Jesus fala. E todo mundo pregar o evangelho. E pregar o evangelho. É a grande comissão. O que eu tenho que falar para a igreja não é nada mais do que o óbvio. Sinto que o que temos para a nossa igreja é avançar. Pregar. Pregar o evangelho, treinar líderes, treinar pessoas que estejam aptas, dispostas a abrir célula, abrir rede de jovens, a serem enviados, a pastorearem. Sinto muito que a igreja ela precisa de boas referências, de bons homens e mulheres de Deus para ser um bom exemplo, porque tem até uma frase, né, que fala: o que importa não é o grito dos maus, mas o silêncio dos Dos bons. bons. Então, o que eu sinto assim para a igreja, cara, faz o óbvio que Jesus falou, mas faz bem feito. Porque tem muita gente gritando, falando aí coisa que não é correta. Tem muita gente falando da igreja, tem muito mau testemunho, tem muitas pessoas se frustrando. E precisa alguém bom tá lá ocupando esse lugar e pregando e falando. Então, o que é que eu tenho assim, para a igreja, que eu sinto de direção? Nós precisamos avançar, nós precisamos crescer, nós precisamos conquistar os espaços, os lugares, os espaços culturais, as faculdades, a política, todas as áreas. A gente precisa ir e dar bons exemplos e pregar o evangelho como Jesus falou. Simples. Amém, glória a Deus. Seguindo para as perguntas que vocês fizeram lá nos stories do Instagram, algo mais rápido, tá, pastor? Vamos lá. Respondeu com Algumas sim ou não, né? perguntas. Não, não, não. Aqui não é o senhor, não, mas é um pouco mais breve. Vamos lá. Pastor Gabriel, Misericórdia. não vou estar citando os Eu me nomes, dei tá? discernimento. Vamos lá. Pastor Gabriel, conta aí como foi começar o ministério de forma tão urgente no Mundo BIM. Repetir? Pastor Gabriel, conta aí como foi começar o ministério de forma tão urgente no Mundo BIM. Como que foi isso? Contextualize também o que aconteceu lá, como é que era a igreja lá. Pronto. A gente Contexto. tem um núcleo que foi construído do zero, zero, zero. Não tinha nada, era só um terreno. E o bispo optou para a gente construir algo lá, então foi mudado toda a estrutura, a gente moveu coisas para os lugares, máquina lá trabalhando e tal, erguemos as paredes da Brita, igreja, brita, brita. então e brita e não e tom e enfim. A igreja surgiu e aí a gente foi desenvolvendo ali, né, aquela obra inicial de evangelizar as pessoas, de pregar ali, ainda com a igreja sem teto, fazendo muito culto tomando chuva, no piso batido, Nossa, muitos cultos tomando chuva. muito culto. E assim, a experiência, né? Como eu falei, quando eu entrei, assim, cara, eu quero fazer isso valendo. Nenhum momento Inclusive, só um minuto. Mandar um recado pro pastor João, né? Agora tem um teto. pegou a fase boa, né? Ele pegou ele com parede, com Parei teto, com ventilador. com ventilador, Eu peguei com piso, com velho. piso, tudo feito. Banheiro, banheiro. E ele ainda é pastor. Quando eu fui pra lá, não era pastor ainda. Olha, ó. E o melhor, ele é casado. Quando Ele eu é fui, tava casado. solteiro. Mas brincadeiras à parte, eu lembro do dia que o bispo me ligou. Porque, assim, no primeiro momento que a gente foi pro Mundo B, a gente foi para auxiliar uns pastores que estavam lá. 2 pastores do nosso ministério, que tinham sido colocados lá para estar à frente. A gente foi Sim. como auxiliar. Foi eu e um discípulo. A gente ia para servir no louvor, para tocar, para cantar. E a gente auxiliava, fazia células e tudo mais. A gente não estava à frente da igreja. Mas eu lembro do dia que o bispo me ligou e ele falava: filho, eu tô pensando aí no próximo ano de vou colocar você à frente lá do Modo BIM, porque os pastores vão sair. E tô pensando em colocar aí você e o Arthur, que é o seu discípulo à frente do núcleo. Aí eu travei, eu não falei nada. Aí o bispo: meu filho, engoliu seco, né? Aí o bispo: não sei como é que vai ser isso, não. Mas amém. Não é nada do que a gente já não está fazendo ali, né? Tô indo já, é longe da minha casa, o Modubi, né? E amém, vamos pra cima. Foi desafiador, mas foi muito bom, porque principalmente, respondendo a pergunta, me forjou muito, me moldou muito você enfrentar dificuldades. Quando você enfrenta dificuldades, quando você enfrenta problemas e aquela te tira de uma zona de conforto, você ir para um lugar longe, você fazer um culto que na igreja não tem teto, você pregar para pessoas que você não conhece e fazer evangelismo, isso foi, eu acho que, uma das coisas que mais amadureceram no ministério. Amém, amém. Outra pergunta. Essa aqui é boa. O que você diria para você mesmo no primeiro dia de ministério, assim, como pastor? Meu filho, tu vai ver coisa. Vai ter muitas surpresas, Tu né? vai ver coisa nisso aí. Não, eu falaria assim, cara, vale a pena. Vale a pena. Vale a pena. Combata o bom combate. Combate, bom combate. Vamos lá. Outra pergunta. Essa aqui é boa também. Qual a maior heresia que o senhor já ouviu? Mas se quiser também trazer qual a heresia que mais acontece na nossa sociedade, que tu sente assim, que mais distorce o evangelho? Maior heresia?
Essa daí dobra e passa pro próximo. Dobra e passa pro próximo. Não sei se é a maior heresia. Tem várias heresias aí, né? É só você ligar a televisão e você vai ver um bocado. É só Misericórdia. ler a Bíblia. Leia a Bíblia que você vai discernir. Combater qualquer heresia, ó. Lê a Palavra. Bíblia. Esquece. E fala com o seu pastor. E fala com o seu pastor. Próxima. Pro Senhor, o que que é frieza espiritual? A pessoa que tá fria espiritualmente. Já está na igreja, mas está fria. O que que é? A frieza espiritual está muito relacionada com sua vida. Aí, as pessoas têm uma ideia, estava até comentando isso mais cedo com uma pessoa. As pessoas têm uma ideia de que você entra na igreja e você adquire uma persona ali e você vai do nada adorar o Senhor. Agora eu levanto as minhas mãos, eu dou glória a Deus, eu adoro, amém, amém, glória a Deus, você pula e segue sua vida. Adoração é um estilo de vida. Jesus fala, né? Eu estou buscando verdadeiros adoradores. Isso é verdade. A mulher samaritana tá com dúvida lá. E aí, é para adorar aqui, é para adorar ali? Meu filho, eu quero a verdadeira adoração. Adorar em espírito e em verdade é 24 horas por dia. Então a frieza espiritual, eu creio que ela está muito relacionada com pessoas que não entendem essa adoração constante e elas acham que o culto é um lugar assim para receber ou para ficar mais passivo e acaba esfriando, mas não pelo que ela recebe ou deixa de receber na igreja, mas por uma questão de hábito mesmo. Dentro de casa, na escola, na faculdade dela. É tudo, a pessoa tá fria espiritualmente. Por quê? Provavelmente essa pessoa não tá mais lendo a Bíblia, não tá mais orando, jejuando. Aí eu não sei se isso vai ser a causa ou é o sintoma. Tem muitos fatores que podem influenciar a pessoa a estar fria espiritualmente. Pode ser até um momento que Deus está permitindo aquela pessoa para amadurecer. É difícil você dar um diagnóstico assim, sem saber o caso. Mas num contexto geral, você combate a frieza espiritual como? Tendo uma vida de disciplina com o Senhor. Em um momento ou outro, meu amigo, você vai ler a palavra, ela vai falar contigo. Em um momento ou outro, você vai orar, Deus vai falar contigo. Amém, amém. Queria que você falasse vou estar mudando um pouco a pergunta aqui, mas 3 pilares, de maneira direta, que você colocaria como principais da sua caminhada com Deus. 3 pilares. 3 pilares. Vai lá, vou falar um para pro corpo, um para alma e pro espírito, né? Primeiro, entenda que você é um ser tricotômico, então você tem que ter um pilar para cada um. Pilar físico. Cuide do seu corpo, do seu condicionamento físico. Vai pra academia, hein? Vai pra academia, se alimente bem, jejue. Ele tá olhando pra cá, gente, só pra eu entender, porque tem um produtor nosso que tá um pouco acima do peso. Eu não acho, eu não acho. O Arthur tá mais pesado? Vixe. Olha aí, Arthur. Um abraço, viu? 2 quilos, viu? Cuide do seu corpo. Cuide da sua alma buscando conhecimento. Ela não fala. Você alimenta a sua alma buscando conhecimento. Então estude, busque aprimorar assim, a sua capacidade de leitura de livros. E o terceiro, leia a sua Bíblia, cole no seu pastor, ore e desenvolva o seu espírito. Os pilares que você tem que caminhar com o Senhor para viver bem é isso. E Jesus ele foi fundamental, mostrando isso. Agora uma pergunta que eu não queria nem que justificasse. Eita. Só responde. Se você fosse um livro da Bíblia, qual você seria? Daniel. Daniel? Mas. Aí tem alguns aqui que são um pouco mais pessoais. Vou juntar alguns assim. Como faz pra deixar a barba sedosa e brilhante assim? E qual shampoo de barba ele usa? Não, olha, faz a propaganda. Vocês são patrocinados por alguma marca assim? Não, pode ficar à vontade. Não, então, é Ceramidas de CeraVe, Dove Men Care e... e aqueles... Obrigado. Todo mundo que tá aqui no estúdio tá se aguentando pra não gargalhar, mas segue o baile. Moringa. Isso. Aí tem outra aqui. A última pergunta do povo. Vou unir também 2. Ele como a picanha do Mante, quando que ele casa? Peraí. Quando você me apresentar a minha esposa. Olha aí, ó. Você mesmo que soltou essa pergunta. Agora a responsabilidade é sua. Você sabe quem é, a gente sabe quem você é, a maioria das pessoas sabe quem você é. Então apresente pro pastor a varoa dele. Amém? E agora partindo pro final mesmo, eu queria te pedir para orar para as pessoas que estão escutando, estão assistindo a gente. E antes disso, deixar uma palavra para as pessoas que hoje a gente vem como pastor, mas agora sabem um pouco mais da tua vida pessoal. Libera uma palavra nesse sentido para as pessoas que às vezes estão se sentindo muito mergulhadas no pecado ou estão frias espiritualmente e querem ouvir um direcionamento, uma palavra de alguém que, como a gente ouviu aqui, né, cedeu muito para estar vivendo isso aqui no Evangelho, teve um nível de sacrifício, de entrega muito grande. E a gente quer um direcionamento a uma palavra. E também que você ore por essas pessoas e que o Espírito Santo possa direcionar aí. Pode olhar para a câmera. Primeiro, ministerialmente, para as pessoas que são da igreja, para quem é do ministério que está ouvindo isso.
Olho pra minha vida assim, me vejo como um exemplo, né? O que eu tô. Assim, a nossa conversa foi nesse sentido, então eu vou falar um pouco do que eu vivi. Isso. Em relação ao ministério, a palavra vai falar: aquele que for limpo, que se limpe mais, o que for sujo, que se suje mais. Você tá dentro da igreja, meu amigo, busque se limpar o máximo que você puder. Busque ser mais santo, busque orar mais, busque se envolver mais com o ministério e busque fazer aquilo que o Senhor lhe pediu para fazer. Eu creio que cada um tem dons, tem talentos, tem coisas que você não pode esconder, você tem que desenvolver. Então, para quem é da igreja, para quem é do ministério, urgentemente, se você já ora muito, ore mais, jejue mais, se limpe mais. Tem pessoas que precisam receber o evangelho. Na sua área, se desenvolva. Vá, queira sempre mais. Queira amar e ansiar conhecer cada vez mais. Paulo fala, né? Vamos conhecer, até que chegue a plenitude, a estatura de varão perfeito. Vamos caminhando, vamos caminhando. Vai fundo. Falaria assim para as pessoas do ministério da igreja. Porque é muito bom, cara. Quando você começa a ter mais revelação de Deus, quando você começa a caminhar com Ele de verdade, não mais como religiosidade, quando Deus ele não é mais uma parte do teu dia, mas Deus está no teu dia. Ele é o teu dia. O Deus ele não é uma parte do meu dia. Esse podcast aqui não é uma. Deus ele não está aqui porque eu estou no podcast. Hoje Deus foi o meu dia desde que eu acordei até agora. Eu tenho falado com Ele, eu tenho orado, eu ouço louvores. Eu estou aqui. O Senhor ele está comigo. Tanto que o nome da minha equipe de discipulado, Geração Fé, uma abreviação para filhos de Enoque. E Enoque andou com Deus. Eu quero andar com Deus. Então, para quem está na igreja, ande com Deus. É o que eu tenho tentado viver e tem sido muito bom, muito gratificante. É óbvio, é claro que tem momentos que doem, que cansam, que pesa, que você quer desistir, mas permanece. Até nesses momentos você vai abrir sua palavra e você vai ter direção de como você agir. Busque direção na Bíblia. E para as pessoas de fora, olhando também através da minha vida, do que eu vivi, abandone o pecado, volte para o Senhor, quem está desviado. Quem nunca recebeu, quem nunca ouviu, meu amigo, vale a pena. Lembra do que a gente comentou aqui, que Salomão fala da mulher adúltera, né? O pecado, acho que essa mensagem fica, assim, para quem é do mundo. O prazer, ele é maravilhoso, mas de prazer em prazer você está caminhando para a sepultura. Então, todo pecado que você imaginar, a ira, a mentira, a vaidade, a lascívia, a prostituição, a imoralidade sexual, a falta de perdão, tudo, a luxúria, o que você imaginar assim, de condutas erradas, a infidelidade, a traição, insubmissão, todos esses pecados, no início assim, eles parecem algo atrativo, ser algo bom, é como um mel na sua boca, ele é bom, ele não é ruim, mas entenda que de prazer em prazer você caminha para o abismo, e aí você vai morrer, entende? Então, olhe para Cristo, olhe para a mensagem do Evangelho Central, e venha para esse caminho. Porque a sua alma, a sua vida, ela é muito mais importante. Assim, o reino espiritual ele é muito mais importante do que prazeres carnais. Acho que seria essa a mensagem, pessoal. Amém. E nesse momento, antes de finalizar, né? Queria que o senhor orasse por a vida de quem vai estar escutando, para quem. Em Pra português quem vai. mesmo? Em português, please. Poderia Isso, ser queria inglês, que. russo, coreano, que sabe que eu falo várias línguas, né? Em Brincadeira, pessoal. línguas, né? Tô brincando. Pois ore aí por nós, por quem Amém. vai estar escutando. Amém. Vou orar nesse sentido dessas palavras. E glória a Deus. Senhor, meu Deus, obrigado, Pai, por esse momento, por esse tempo que estivemos aqui conversando. Eu creio que o Espírito Santo ele está nesse lugar. E eu creio poderosamente, Pai, que através dessa mensagem divulgada, os aparelhos celulares, os computadores, as pessoas que estão ouvindo o que foi falado aqui, aquilo que está sendo pregado, que elas possam ter alguma mudança, que de alguma forma, de alguma maneira, Senhor Jesus, essa mensagem ela mude, ela plante algo no coração das pessoas, daqueles que estão na igreja, que se santifiquem mais, que busquem mais, que desejem mais a Tua presença, Senhor, para aqueles que estão afastados, desviados ou que ainda não conheceram o Evangelho, Deus, tenha um encontro com essas pessoas, alcança elas de alguma forma, Pai, eu não sei como, mas tem alguém em outro país nesse momento ouvindo essa palavra, sabe que você é amado, sabe que o Senhor sabe da sua existência, sabe que Deus é real, que Deus existe, Ele tem um projeto sobre a sua vida. Em nome de Jesus, Pai, age, trata, cuida e venha com a tua bênção, Pai, sobre nós, sobre a nossa igreja, sobre a nossa cidade, sobre o nosso estado, sobre a nossa nação e sobre o mundo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Queria agradecer para todo mundo que ficou aqui até o final. Nós somos o podcast Seasons. E para quem não sabe, Seasons é estações, e nós, como Rede de Jovens Cinzos, né, o nome da nossa rede de jovens, nós buscamos sermos jovens que buscamos ao Senhor, apesar de qualquer que seja a estação. Seja no momento bom, seja no momento ruim, a gente é Seasons e a gente busca a Deus em todas as estações. Então é isso, fique com Deus e até a próxima.